Civilização branca. Lixaram um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme. Hoje eu tenho a honra de conversar com a Silvana Cotrim, que é fundadora, coordenadora e líder do coletivo Negra Visão. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, você? Que bacana ter você hoje aqui com a gente. Bom estar aqui. Silvana, você cursou Gestão de Recursos Humanos. Como foi essa experiência? Foi muito boa, muito rica. Eu demorei muito para fazer faculdade, casei muito nova, cuidando de filhos. E aí eu resolvi que eu precisava voltar a estudar e eu descobri que o que eu gostava era de gente. Então nada melhor do que fazer gestão de recursos humanos, porque eu já trabalhava na área de departamento pessoal do hospital e aí prossegui por isso, foi muito bom. Em 2018 você funda o coletivo Negra Visão. Qual é a proposta desse coletivo para a cidade de Atibaia? Nosso foco é conscientizar e empoderar o povo preto da cidade. Conscientizar não só o povo preto, mas também o povo branco. Porque a gente sabe que o racismo não foi criado por nós, não foi o povo preto que criou o racismo. Então todos têm que estar conscientes dessa mancha que é na sociedade brasileira o racismo. E empoderar o povo preto, para que eles tenham consciência, eles saibam o quanto eles têm potencial, o quanto eles têm capacidade e o quanto eles podem fazer por eles, pela cidade, pelo país. Dentre as atividades, do coletivo Negra Visão, a gente tem o Sarau Turmalina. Como é trabalhado esse projeto e quais são as discussões abordadas por ele? O Turmalina Negra, ele nasceu como um projeto de um dos nossos membros, que trouxe o desejo de trazer toda a poesia negra, toda a história do negro na cultura, para que o povo daqui pudesse conhecer. A gente percebeu que o povo não tinha conhecimento muito, a não ser a parte do rap. Então, falou de rap, o povo conhece, fala de samba, o povo conhece, mas os negros escrevem livros, eles fazem poesia, e a gente queria trazer esse outro lado. Então, a gente começou, o primeiro a gente ficou muito receoso de que não aparecesse ninguém e tal, e a gente viu que de lá para cá está crescendo o número de adeptos, e a gente vê assim, algumas pessoas relutam em chegar, mas quando elas chegam, elas não querem mais sair. Isso pra gente é muito bom, E a gente já teve sarau com 86 pessoas, já tivemos sarau com 20 pessoas, e esteja a quantidade de pessoas que tiver, a gente sempre trabalha um texto de um autor negro, ou que fale do povo negro, e uma discussão sobre isso. E aí o povo se apresenta com suas poesias, suas músicas, dança, teatro, tem um pouco de tudo. Bem legal. O sistema escravista definia o povo negro como propriedade, já que as mulheres eram vistas não menos do que os homens como unidades de trabalho lucrativas. Para os proprietários de escravos, elas poderiam ser desprovidas de gênero. Nas palavras de um acadêmico, abre aspas, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral, para seu proprietário e apenas ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. Fecha aspas. Silvana, a gente sabe que no Brasil a questão do preconceito é ainda hoje muito séria. Como se dá para você essas relações permeadas pelo racismo no país? A gente muitas vezes compara com os Estados Unidos, que lá é muito mais declarado, então é muito mais combatido e às vezes se torna muito mais fácil, porque você sabe com quem você está lidando. E no Brasil não. No Brasil as pessoas dizem nós somos todos iguais, não precisa de dia de consciência negra, que tem que ser consciência racial, mas a gente vê que no dia a dia não é isso que acontece. Quando nós temos, eu já passei por isso, uma pessoa preparada para uma vaga de emprego, por exemplo, mas ela tem a pele negra, ela é preterida a favor de uma pessoa que tem a pele branca e muitas vezes menos preparo do que ela. Agora não tem mais, mas tinha uma época que você via nos anúncios de emprego, assim,
Precisamos de secretária, tantos anos, boa aparência. Quando se falava de boa aparência, não adianta ninguém ir lá com a pele negra, porque por mais conhecimento, por mais capacidade que tem, não vai conseguir. E hoje ainda é assim, não se pede mais, não se diz mais com boa aparência, mas ainda se pensa assim. Então nós temos que provar 10 vezes mais que nós somos tão capazes quanto qualquer outra pessoa. E muitas vezes, provando tudo isso, a gente ainda é preterido por causa da cor da pele. Isso é uma coisa histórica, né? A gente luta para acabar com isso, mas a gente tem consciência que não vai acabar em 1 ano, em 10 anos. Foram mais de 300 anos nessa situação até agora, não vai ser em 150 anos que vai acabar. No mínimo, mais 300, mais 500 anos. Mas a gente continua lutando, porque a gente sabe que a gente tem capacidade, né? A gente quer mostrar que a gente sabe. E isso, pra gente, é muito importante, porque a gente vai criando um vínculo de sociedade como o povo preto, se ajudando, se amparando, né? Para que a gente possa alcançar, e a gente diz assim, não quero alcançar o lugar do branco, a gente quer alcançar o nosso lugar dentro da sociedade. Não é uma luta contra o branco, mas a favor de nós mesmos. Tem um caso famoso, recente aí, que é o caso, né? A gente estava falando de competência, capacidade, da mais que competente Maria Júlia Coutinho, que foi assim que um caso assim que todo mundo ficou, nossa, funcionários da TV, da própria produção do jornal. Nunca ouvi falar na minha vida que houve contagem de erros de dicção de jornalista nenhum no Brasil. E de repente ali num ato de caso de racismo declarado, de racismo aberto mesmo, essa jornalista muito competente foi estigmatizada, perseguida, né? Ainda na internet a gente vê as perseguições. Então acho que nossa luta é grande e árdua. E por mais que a pessoa diga, não é porque ela é negra, mas porque ela é uma jornalista e que ela tem que falar bem. Mas é o que você mesmo falou, nunca teve contagem de erros. Nunca ninguém afrontou um jornalista tão grandemente quanto ela está sendo afrontada. E aí as pessoas dizem assim, não, o problema não é racial, é social. Porque quando o negro tem dinheiro, ele passa a ser aceito. Não passa. As pessoas engolem, a sociedade engole aquela pessoa, porque sabe que financeiramente ela tem poder, né? E ela pode alcançar outras coisas, ela pode pagar um advogado para dizer, olha, você cometeu racismo contra mim ou injúria racial. Mas ela não deixa de ser perseguida pela cor dela, por mais que ela cresça dentro de uma profissão ou que ela seja financeiramente independente de qualquer pessoa, ela ainda continua carregando esse estigma nela, onde quer que ela vá. Não, é uma coisa dissociada. Então a gente sempre fala que primeiro você vê, quando você olha de longe, primeiro você vê que cor é aquela pessoa. Depois você vê se é homem ou se é mulher. Então quando você olha de longe, você vê uma pessoa preta, a primeira coisa que a pessoa pensa é vai atravessar a rua. Depois vai dizer, não, é mulher, pode ser que não faça nada. Então a primeira coisa que se vê é a cor. E ali a pessoa já é estigmatizada. Depois pode chegar e falar, não, mas ela é mulher, é jornalista, Mas a primeira coisa que se viu foi a cor da pele dela. O primeiro julgamento que se teve foi pela cor da pele. Uma vez a gente estava conversando informalmente, você disse para mim desse sentimento de pertencer mesmo a alguns lugares, assim, né? Que o negro não vai em determinados lugares. Retoma isso um pouquinho. Eu tive há um mês, mais ou menos, num restaurante japonês aqui da cidade. E aí eu entrei, e aí eu fiquei olhando, que a gente fala que é o teste do pescoço, né? Se senta e olha para ver quantos negros tem naquela sala. Não tinha, era só eu. Eu fui tão grandemente açoitada com olhares ruins, que eu não tive condição de ficar lá dentro. Eu fui esperar o meu filho do lado de fora, porque eu estava sozinha. Eu falo para as pessoas, você tem o direito de estar onde você quiser. Você tem o direito de estar onde você quiser, mas não vá sozinha, porque é um risco. Sempre foi, e agora, ultimamente, tem sido maior o risco. Mas a gente tem direito de ir em qualquer lugar, mas não é fácil.
Não é fácil. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente conversa, o pessoal do coletivo. Entrei, olhei, recebi aqueles olhares, sentei e digitei. Falei, gente, eu tô no restaurante aqui, adivinha quantos pretos tem no lugar? Aí a pessoa falou, você e sua família. Falei, não, só eu, porque a família ainda não chegou. Eles falaram para mim, sai daí. Não porque eles acham que eu não tenha coragem ou que eu não poderia estar lá, mas pelo medo do que pudesse acontecer. E a gente anda com isso mesmo, com medo do que possa acontecer. Infelizmente. Não deveria, porque nós temos direito de estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Com certeza. Né? A gente sempre ouviu dizer os incomodados que se mudem, mas quando os incomodados são 20, você é um só ou dois, é prudente que você saia. Por isso que eu falo de consciência, não só do povo preto. O povo preto ele tem que ter consciência do que ele é, do passado grandioso que ele tem, que isso empodera a pessoa. Nós não sabemos de onde nós viemos. Nosso passado foi cortado, nossa história foi cortada. Os alemães, eles dizem, olha, eu vim de tal lugar da Alemanha, minha família é tal. Os italianos fazem isso. Os franceses fazem isso, os espanhóis fazem isso. E os negros, eles vão até os avós que nasceram aqui em Minas ou no Pernambuco, e de lá para trás a gente não sabe, foi cortada a história. E isso empodera a pessoa, você saber de onde você veio. Então, o que a gente precisa e o que a gente quer é formar agora uma família preta nesse Brasil, para que as pessoas possam se alicerçar e possam se amparar, para que todo mundo seja fortalecido. E aí, esse é o lado da consciência negra. Vamos conscientizar o povo negro disso, da sua força. E vamos conscientizar o povo branco que ele não é maior do que ninguém, apesar de tudo que foi dito durante todos esses séculos. Ele não é maior do que ninguém. E ele precisa ter consciência disso, para que nós sejamos vistos e tratados como iguais. Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, o modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhe parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Em novembro, o coletivo trará algumas atrações para Atibaia. Quais são elas? Conta pra gente aí. Fiquei animadíssima com a questão da mostra fotográfica. Eu faço muita fotografia da Ana Brasil, que é uma artista negra de Atibaia maravilhosa. E será quem pode participar? Como é que vai ser? Conta pra gente. Essa mostra fotográfica, primeiro a gente precisa saber como foi que ela surgiu. Sim. Conversando com algumas pessoas, a gente não pode negar que existe esse lado da pista e o outro lado da pista, apesar de muita gente dizer, não, é uma Atibaia só, mas funciona como dois povoados diferentes. E eu conversando com alguém do lado de cá, a pessoa disse assim, mas não tem negro em Atibaia, não tem necessidade de você fazer essa ação, porque não tem negro em Atibaia. Hã? Não tem. Eu falei, não é possível. Passou um pouco, eu conversando com uma outra pessoa, a pessoa falou assim, mas é muito pouco, não compensa se fazer esse movimento todo, porque não tem. Eu falei, não, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu levantei pelos dados de 2010 do IBGE, e aí a gente tem assim, população de Atibaia, 126.603 habitantes. Não vou falar dos brancos e tal, mas amarelos, que a gente sempre tem festa, né? Japonesa na cidade. Nossa, a cidade foi feita pelos japoneses. 3.372. Pretos, que são aqueles que se autodeclaram pretos. Quando bate lá, o IBGE pergunta qual sua cor, ele fala preto. 4.335. Pardos, que são aqueles que falam café com leite, sou moreninho, sou mulato, que são pardos e o IBGE classifica depois como negros.
Os pardos são 28.886. Então, juntando pretos e pardos, nós temos 33.221 negros na cidade de Atibaia. Como que as pessoas não veem? Não vê? Vamos mostrar. Vamos fazer uma mostra. Eu espero que essa mostra cresça mais, que não fique só nesse mês, e mesmo dentro desse mês, que as pessoas continuem trazendo. Então, ela funciona assim. As pessoas fotografadas têm que ser de Atibaia e tem que permitir que o nome e o bairro dela seja divulgado, que é para as pessoas saberem onde elas estão. O fotógrafo pode ser de Atibaia, pode ser de São Paulo, pode ser. O fotografado é que tem que ser morador daqui. E a gente pede para que tragam as fotos no tamanho de 20 por 30 em papel fotográfico. Essa mostra começa dia 1º no SESI. Vai ficar do dia 1º ao dia 30 no SESI. E aí, para nossa alegria, nós somos convidados a levar essa mostra para a Unifaat, para o bairro do Maracanã, para o bairro do Portão. Vamos levar um dia, vai ter um evento da prefeitura na Praça da Amada, nós vamos levar para lá. Estamos conversando com o café da cidade para ver se a gente deixa uma semana lá. Porque o que a gente entende é que é o povo desse lado que tem que saber, tem que ver essa mostra. Ela é importante para os dois lados, para lá, para que as pessoas se vejam, se reconheçam, reconheçam que elas não estão sozinhas, né? E para o lado de cá, para que as pessoas saibam que a gente existe onde a gente está. Então, ela vai ficar o mês inteiro, talvez mais um, se a gente conseguir, né? Legal seria se a gente conseguisse uma mostra permanente. Estamos lutando para isso. Então, nós vamos ter a mostra que começa dia 1º. No dia 1º, a gente começa também o ciclo Fala Negra. São 4 sextas-feiras que a gente vai ter um palestrante diferente no SESI a partir das 18h30. A gente vai ter toda sexta-feira, com exceção do dia 15, porque é feriado, mas as outras sextas-feiras a gente vai ter. No dia 23, nós temos um evento que é semelhante ao Sarau. Nós temos 2 grupos parceiros que estão com a gente, que é o Incentivador da Consciência Jovem e o Nuvem de Ideias, que vão estar lá no dia 23 junto com a gente. Dia 30 a gente vai fazer um belo fechamento, que a gente chama de Quebrando Senzala, que a gente quer ver se a partir daí a luta aumenta, se as pessoas se mobilizem, que as pessoas se mobilizem mais para essa luta que é constante, né? A gente começou ano passado, muita gente apostava que a gente só ia ficar no mês da consciência negra, mas a gente veio para fazer barulho, a gente veio para ficar e para trabalhar o ano todo, todos os dias com isso. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, qualquer pessoa que tira foto tem que ser fotógrafo profissional? Não precisa. Pode tirar com o celular, não tem problema. A gente só pede que a foto tenha esse tamanho padrão, né? Para que não fique muito disforme na hora de fazer a amostra. E que contenha o nome e o bairro onde a pessoa mora. Casa, o contato do coletivo, né? A gente trabalha numa página do Facebook, que chama Coletivo Negra Visão, e no Instagram também, que é o mesmo nome, Coletivo Negra Visão. Pode entrar em contato com a gente. Dentro da página do Face tem um e-mail, se alguém quiser fazer uma proposta ou falar alguma coisa maior, a gente está lá. E o Instagram também, e são bem movimentados, então a gente está todo dia olhando, todo dia cuidando, então não corre o risco da pessoa falar alguma coisa e ficar perdida. Então vocês puderam observar aí ao longo da entrevista com a Silvana que eu li alguns excertos de alguns livros, livros importantíssimos para o Brasil. Um autor maravilhoso, que é o professor da USP, o professor Silvio Almeida, escreveu O que é Racismo Estrutural. É uma coleção chamada Feminismos Plurais. É um autor muito bom, é um livro que eu indico para entender por que o racismo no Brasil é questão estrutural. Outra, eu acho que a mulher americana mais importante do século XX, da entrada do século XXI,
Angela Davis, que coincidentemente está no Brasil fazendo conferências para milhares de pessoas. Angela tem uma história de luta política muito bonita, forte e intensa, então eu indico esse livro, Mulheres, Raça e Classe. Indico também esse livro, A Liberdade é uma Luta Constante. Aliás, o nome de uma das palestras, de uma conferência que ela vai dar no Brasil é A Liberdade é uma Luta Constante. Maria Firmina, primeira romancista negra do Brasil, que hoje as pessoas estão resgatando, as editoras estão resgatando todo esse trabalho que foi sempre apagado e desconsiderado pela crítica literária branca. Então é bom que esse nome seja sempre lembrado na história da nossa literatura. Outro nome importante para a história da literatura brasileira, Solano Trindade, obras antológicas aqui, onde estão todos os poemas, né, nessa arte chamada de arte de resistência no Brasil, com esse belo nome. Temos a Carolina Maria de Jesus, que, poxa vida, a Carolina foi traduzida para mais de 14 idiomas, então é outra autora muito importante que deve ser estudada. E a gente também tem o Lima Barreto. O Lima Barreto tem uma biografia maravilhosa escrita pela Lília Schwartz, que é Lima Barreto, Triste e Visionário. E é com ele que a gente encerra, mas antes eu vou me despedir aqui. Sucesso! Eu já falei para você, eu sou branca, mas a luta é de nós duas, porque é a luta pela dignidade humana. É muito importante. Sucesso para você sempre. O que precisar, estaremos aqui. Sempre, viu? Muito obrigada por essa entrevista. Agora, então, vou ler um excerto do nosso amado Lima Barreto. Leiam toda a obra dele, porque é uma obra muito importante para o nosso país. Mais do que qualquer outra atividade espiritual da nossa espécie, a arte, especialmente a literatura, a que me dediquei, com que me casei, mais do que ela, nenhum outro qualquer meio de comunicação entre os homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino na nossa triste humanidade. Lima Barreto e o destino da literatura. Bom, o Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Beijo para você e até a próxima.